Olá, está começando mais um programa Crescer com Deus, aqui no YouTube e também no Spotify. Aqui na apresentação, Nicole Leal e também Elise. Oi, Elise. Olá, semanalmente trazendo conteúdos para te inspirar e te conectar a Deus e ao teu propósito. Muito bem, gente. Os pilares do nosso programa são desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e também estamos falando sobre espiritualidade, especialmente nesses dias, né, Elise? E nós queremos te desafiar a já deixar sua inscrição aqui no canal, você que está nos assistindo pelo YouTube, deixar sua inscrição aqui, deixar já sua curtida, né? Que nós vamos longe. Vamos lá. Muito importante. E também, se alguém gosta do Spotify, a gente está com os áudios lá também, dos programas. Dá para seguir por lá, né? Sim. Então, Elise, olha, o nosso último programa, né, lançado na semana passada, teve alguns comentários aqui que eu queria destacar, né? Quem que tá ali ligadinho com a gente, quem deixou pelo menos, né, seu comentário aqui, a gente sabe que muitas pessoas estão comentando em outras mídias, parabenizando, enfim, né, falando com a gente em diversos canais. Mas o seu Wilson, tu conhece? Conheço, Wilson. Seu Wilson e a dona Edila. Nossa, é isso aí. Casal amado, né? Assistem na televisão. Muito bem, isso é muito legal, né? Eles estão ali, são pais da Elise, tá? Só pra a piadinha não ficar interna, né? Ela diz, né, que o nosso Criador é perfeito, com base nesse último programa aí. Uhum. Também a nossa amiga Simone tá ali, né, falando que Deus tem falado muito com ela, né, através do programa aqui. A Vani sempre ligadinha ali com a gente. A sogra da Elise também, né, a Imi tá ali também, dizendo que tá muito bom. E também o Evandro ali mandou um textinho mais longo ali pra gente, falando sobre Jesus, sobre a salvação, então interagindo com a gente aqui. A gente agradece todos os comentários. Com certeza. Muito bem. Então, semana passada a gente falou sobre a necessidade que nós temos de nos mantermos saudáveis através da nossa conexão com Deus, né? Quanto que o nosso aspecto espiritual ele influencia nas nossas vidas. E a gente quer dar continuidade a isso hoje, lembrando que a Elise já falou semana passada, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então nós precisamos cuidar de todas essas áreas e hoje a gente vai então aqui trazer um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouco mais, né? E nós precisamos, para ser saudáveis fisicamente também, a gente precisa ser saudável espiritualmente e aí a gente tem que tomar cuidado aí com o nosso corpo, nem endeusar o nosso corpo, né? Nem cuidar mais do nosso templo, do que quem está dentro do templo, mas a gente também não pode destruir o nosso corpo, certo, Elise? Certo. Então, para isso, a gente precisa saber o que Deus fala do nosso corpo, né? O que Ele tem de propósito para o nosso corpo. E aí, lá em 1 Coríntios 6,19, vou ler o versículo aqui, tá escrito assim, ó: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Versículo muito forte, Nossa, né? muito forte. Então, assim, nós não somos, né, o nosso corpo não nos pertence, né? Precisamos cuidar dele, porque o próprio Deus habita em nós. Amém. Deus habita em nós, né? E dentro disso, assim, desse tema, nós gostaríamos de falar hoje sobre o jejum. Porque essa questão tem sido muito divulgada nos tempos atuais, né? Nutricionistas, pessoas, médicos, pessoas de várias áreas falando do tal do jejum intermitente, falando desse cuidado com o corpo, da questão dos alimentos. Cada vez mais eu percebo que as pessoas têm conhecimentos nessa área, mas nós gostaríamos de trazer assim esse aprofundamento do quanto ele é importante, não só para o nosso corpo, inclusive afetando a mentalidade, quanto na parte espiritual, né? E pessoalmente, isso tem feito diferença na minha vida, tem feito diferença nas palavras quando eu trago. Uma vida de jejum, obviamente, a gente vai aprender aqui um pouquinho, né, como fazer e tal, mas ela te aproxima do Senhor, ela te quebranta a tua carne, te coloca no pó e faz com que a mensagem ela seja maior do que você, e isso é importante. Vamos falar de jejum bíblico, então. É isso? Exatamente. Então tá, vamos lá. Então, assim, ó, nós vamos ver aqui o que realmente importa na nossa vida, né? E o jejum, ele faz parte disso. A Bíblia é um princípio, ela sempre trouxe isso como um conhecimento, é um conhecimento milenar, inclusive outras religiões não cristãs
já ensinavam também a importância do jejum. Então, no passado, isso se trabalhava muito, né? Nós vamos ver o povo de Israel no passado, jejuava, rasgava suas vestes, né? Se colocava o rosto no chão como forma aí de arrependimento ou de tristeza por algum acontecimento. Aquilo já fazia parte do ambiente das pessoas, né? Então, para a atualidade, a ciência agora, ela está comprovando coisas que nós já tínhamos na palavra de Deus, né? E aí vem se confirmar. Desde criança eu ouço assim, o crente tem que jejuar e orar, né? Mas muito pouco também se aprofundava sobre isso. E hoje acho que nós temos isso na atualidade. Alguns nomes importantes aí no cenário gospel têm falado também sobre isso, não é? Então o jejum, ele é inclusive segredo para longevidade. Olha que interessante. Também é um assunto que está muito em voga ultimamente, né? Muito em alta. E aí tem os teóricos que vão falar, inclusive, do percentual, que você tem que diminuir o percentual do quanto que você come, diminuindo até 30%. Você tem uma longevidade comprovada de até 10 anos. É impressionante. Nossa, isso. Interessante. Né? Dr. Daniel Goleman também vai falar da importância do jejum, que é um teórico e um professor das universidades conhecido no mundo todo, né? E 3 coisas eu anotei aqui que eles vão trazer de prático para sua mente, para sua postura, antes da gente falar do espiritual, assim. Ele melhora a concentração. Então, o jejum, ele melhora. Por quê? O fluxo sanguíneo, depois quando a gente se alimenta, a gente se sente assim, cansado, dá aquele soninho, não é? Sim. Por quê? A gente sabe que o fluxo sanguíneo, ele vai se concentrar mais nessa região de baixo, né? Do estômago ali, para que a gente faça a digestão. E quando acontece o jejum, exatamente o oposto. Esse fluxo sanguíneo, ele vai estar mais nessa parte superior do nosso corpo, né? Então ele vai se concentrar no sistema nervoso, que vai fazer com que a gente tenha mais criatividade, seja mais produtivo e a gente vai melhorar a concentração. Que legal, olha só. É fantástico. Eu sabia de muitas dessas informações. Então, por isso é legal que quando a gente quer buscar uma palavra, a gente quer buscar uma revelação para nossa vida, uma resposta, o jejum ele pode te ajudar, porque você se coloca nesse lugar de Deus, eu preciso, mas Deus está operando através da perfeição com que Ele fez o nosso corpo. Que é essa perfeição de tudo funcionar de uma maneira incrível, exatamente de acordo com os princípios que estavam lá na palavra dele. Olha como tudo se... Isso é a sabedoria perfeita de Deus e que nós até então não conhecíamos. Ignorando, né? Ignoramos. Tempo, né? Então aí abre a tua criatividade, você recebe palavras, você recebe... Quando um pastor precisa, por exemplo, né, uma palavra de vida, de motivação, de transformação, o que ele deveria fazer naquela semana? Jejuar. Talvez não todos os dias, 2, 3 dias na semana, não sei, cada um vai fazer conforme a sua rotina. O jejum, ele pode ser feito, de repente, 16 horas, é o jejum intermitente que se fala muito, de repente, no final da tarde, até o outro dia de manhã, entende? É perfeitamente possível, né? É perfeitamente possível, você só fica bebendo água, né? Mas você aí tem essa claridade na sua mente também, a partir desse momento que você se coloca, né? O seu espiritual, ele fica debaixo do poder de Deus, a sua carne morre. Por quê? Porque é exatamente isso aqui que acontece. Olha que interessante. Outra coisa, ele facilita a aprendizagem. Então, os neurônios crescem mais, né? Então, acredito que por tudo isso que o teórico explicou, né? Então, inclusive, fica aquela atenção mais clara, facilita a aprendizagem para várias áreas. Isso parece o oposto do que a gente imagina ou já vivenciou em algum momento, assim, de quando tô com fome não consigo fazer nada. Não é verdade? Não é isso que a gente vê, assim, tipo, vim com fome. Ou até muito que se fala hoje, tipo, uma criança na escola, ela tem que comer, tem que se alimentar. Tem que porque se alimentar bem. Com fome, ela não consegue prestar atenção. Então, isso veio para quebrar, talvez, um pouco do que a gente ouve falar hoje, né? Então, olha que interessante. Aí até o teórico coloca assim, a gente precisa se alimentar bem, mas tem os períodos de jejum, períodos curtos de jejum que fazem bem a você.
Ou seja, se alimentar bem e fazer do alimento um Deus em que eu não posso em nenhum momento ficar sem, eu tenho que fazer 4, 5 refeições ao dia, que é o que muitas das nossas crianças têm, elas fazem os períodos de refeição, por exemplo. A cada 2, 3 horas, no máximo 3 horas tem que estar comendo. Estão comendo e já estão beliscando outra coisa no meio das refeições. Isso não seria o mais saudável ideal. O ideal é ter, sim, uma refeição saudável. A alimentação vai trazer tudo isso, que a gente poderia um dia trazer alguém da área para explicar pra gente. Mas os períodos curtos, eles vão trazer mais benefícios pro corpo humano. E é comprovado que a pessoa não vai desfalecer por causa disso. Principalmente se ela estiver buscando a Deus. Talvez se ela estiver só fazendo isso por fazer, talvez ela não vai conseguir se conectar e, enfim, não vai ter objetivo aquilo ali, propósito, né? Mas, assim, né, o próprio Jesus ficou 40 dias sem comer. Então, assim, claro, foi um momento intenso, né? Foi intenso ali, né? A gente sabe disso. Mas, assim, pelos próprios jejuns que a gente vê na Bíblia, assim, é perfeitamente possível ficar... Teu corpo, ele é preparado para ficar dias sem se alimentar. Sem se alimentar. E também o jejum, ele dá menos inflamação, porque acaba que o doce, ele inflama o corpo, né? Isso todo mundo já sabe, assim, daquele conhecimento de internet, né? Sim. O doce, ele te dá uma sensação de acalmar na hora. Então, aí vão... O prazer. Aquela prazer, sensação, né? Que aí são os hormônios que vão fazendo dentro do seu corpo, mas depois ele acaba inflamando e desregulando o teu corpo. O jejum é o contrário. Na hora você fica nervoso, porque você quer comer, você tem fome. E principalmente dentro da sua casa, você vai ver outras pessoas comendo e você não vai comer. Então, aquilo você fica naquela sensação naquele momento. Mas que com o passar das horas, ao contrário, ele vai só te fazer bem. Que coisa boa. Bom saber. E assim, ó, outras questões que a gente pode falar. O jejum bíblico, né? A gente poderia lembrar de vários exemplos, como o que a Nicole trouxe de Jesus. Mas a gente vê o povo de Israel jejuando muitas vezes por situações, né, buscando respostas. Eu vou me lembrar da Rainha Esther. Eu já ia falar. A Rainha Esther maravilhosa queria ir buscar a ajuda de Deus, então ela fez um propósito. Ela fez um propósito de oração e de jejum, pedindo a Deus ali e não foi salvação. só para ela, né? Na verdade, era para o todo o povo, né? Para todo o povo judeu, né? Para a salvação do povo. E saber também, e conseguir ali como eu poderia dizer, a ajuda do rei, as benécias do rei, né? Preparar o rei para ouvi-la e atender aquele pedido, né? Exato. Então a gente vai ver assim, o jejum, ele na Bíblia, ele tá para quando a gente quer interceder por pessoas, a gente às vezes tem um objetivo específico. Então quais seriam esses objetivos? Interceder por pessoas, por busca de um milagre. Repetir um milagre na família, um milagre de alguma coisa que assim, ó, você já tentou de tudo, você já gastou o seu dinheiro com médicos, você já fez a sua parte você já fez, né? A ciência já foi até o limite onde poderia. O que mais a gente poderia fazer? O jejum e buscar em Deus, né? Buscar proteção, no caso de Esther, no momentos de aflição também, biblicamente a gente vê isso, no momentos de aflição, o povo em arrependimento, em angústia, chorava, se quebrantava e jejuava. Consagração, na batalha espiritual, né? Quando você sente que existe algo espiritual que te está te oprimindo, tirando a tua paz, faz o jejum para vencer aquilo, né? O jejum, ele faz com que a sua carne morra, né? E não é que você vai fazer uma barganha com Deus, né? Porque agora o jejum, então Deus vai responder tudo e Deus vai fazer o que eu estou querendo. Vai me dar o que eu quero, né? É exatamente o oposto. Exatamente como eu me coloco nesta condição em que Deus vai fazer absolutamente a vontade dele. É ele que vai operar na minha fraqueza, entende? É o pensamento contrário, mas que ele vai te conduzir da melhor forma e ele vai te responder, porque ele é Deus, ele é real e ele age, né? Então o jejum, ele é uma porta de bênçãos que estão disponíveis para as pessoas que nos ouvem e muitas vezes não fazemos. Sim, precisamos fazer Fazemos mais muito pouco. Eu cresci numa comunidade de fé, pelo menos onde eu via, posso estar enganada, que isso se fazia pouco. Poderia ser feito muito mais, falado muito mais. Por quê? Porque é libertador, traz bênçãos, só bênçãos, não só para o nosso corpo, para a nossa mentalidade, como a gente viu aqui, a questão de concentração, de inteligência, quanto Deus responder. Talvez você está buscando respostas da parte de Deus, coisas que você gostaria que Deus fizesse e Ele vai fazer trabalhando na sua vida, você se colocando assim
debaixo do senhorio dele, ele vai fazer. Amém. Amém. Tem mais algum tópico aí? Eram esses? Acho que essa questão do objetivo, né? Ter um objetivo claro e específico, né? Agora eu estou passando por um concurso onde eu coloquei isso como um objetivo diante de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. O que vai ser melhor para mim, ele vai fazer. Não é o que eu quero. Mas esse objetivo tem feito com que eu tô buscando. E eu entrei nessa, vou fazer a minha parte. Jejuando e orando. Então, ter um objetivo principal bem definido, como eu sempre falei, ele é um grande motivo para que as pessoas se coloquem no jejum, né? Para conseguir dar sequência. Acho que como muitas outras coisas na vida, né? Tu quer fazer, tu tem que ter um propósito bem claro para te poder avançar. Senão, chega aqui na esquina aqui já saiu fora, né? Não tem sentido, não tem propósito, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que com esse monte de informação importante, interessante aí, seja aqui um convite para nossa audiência, para nós também, né? Sairmos daqui hoje, então depois, assim, fazer um planejamentozinho, ou se arriscar já, né, de cara, não fica planejando muito, né, hoje, de tal a tal hora, até amanhã, enfim, vou jejuar. Mas eu acho que isso fica um incentivo bem importante. Com certeza. Bom, e um outro aspecto aqui, semana passada a gente falou um pouquinho do corpo, falou bastante do espiritual e também das emoções. Hoje a gente não vai falar tanto da mente, mas tem um outro aspecto da nossa vida que influencia muito. Nossa, muito, né, Elise? A gente tem visto demais, assim, como que isso está influenciando na vida das pessoas, que é a questão dos relacionamentos. Quão importante, né? Com quem a gente se relaciona, como que essas relações estão nos ajudando ou nos colocando para baixo, enfim. Então, assim, isso manda em muita coisa, né? Tu tá mal ali com a tua família, vai influenciar no teu trabalho, tu tá mal no trabalho, influenciar na tua família, e por aí vai. Acho que a gente teria muito assunto para falar, a gente vai dar só uma pincelada, né? Quem sabe mais adiante a gente recebe também alguém aqui para aprofundar a questão de relacionamentos, né? Deus nos planejou assim para viver em harmonia com os outros. Nós somos seres relacionais, a gente precisa conversar, a gente precisa estar junto. A gente não faz nada sozinho. Tu pode até tentar viver lá numa bolinha, lá numa caverna, no fim do mundo, mas tu vai precisar um dia sair para ir no mercado comprar alguma coisa e tu vai dar de cara com alguém. Né? Graças a Deus ainda não fomos substituídos por robôs, né? Eu sei que muitas coisas estão acontecendo nesse sentido, mas as pessoas ainda vão estar aqui e a gente precisa das pessoas para tudo, né? Nós não somos independentes das pessoas. E aí tem algo interessante, que é a questão, assim, de que a gente precisa estar bem para se relacionar com os outros, concorda? Muito bem. Para se relacionar e também para ajudar os outros, né? A questão aí cristã, assim, né? É de servir os outros, né? A gente aprende na Bíblia a servir. E para servir os outros, a gente precisa primeiro estar bem com a gente mesmo, né? E aí tem algo interessante que é a questão da máscara de oxigênio ali, quem já viajou de avião, com certeza conhece, né? Que a aeromoça fala lá, né? A aeromoça não, a comissária de bordo, né? A aeromoça é um termo antigo, né? Ela fala ali, né? Que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão aí sobre você. Mas temos que colocar primeiro em nós, depois no outro. Então, assim, pode parecer egoísmo, né? Um questionamento, mas meu filho tá aqui do meu lado, ou meu pai idoso, como é que eu vou botar em mim antes dele? Não, mas é assim que funciona, gente. Isso vai ter uma lógica. Eu preciso primeiro eu ganhar o meu oxigênio para poder ajudar muitas e muitas outras pessoas mais. Porque talvez tu não vai conseguir respirar e não vai conseguir botar a máscara naquela pessoa, não vai dar tempo, gente. Então isso tem uma lógica, né? E tem a ver com os nossos relacionamentos saudáveis. Total. Agora, falando, eu me lembrei das falas do pastor Vladimir, saudoso, um abraço para ele. Queridos. E ele falava assim, nós temos que estar bem para fazer bem, né? E lembrei disso, assim, realmente, estar bem. Tudo isso que a gente vem falando no podcast, hoje no início e nos outros, tem a ver com esses pilares que nós trabalhamos, o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, que tem a ver com pessoas, relacionamentos, né? Sim. E o espiritual que está em tudo isso, né? Então, esse relacionamento, ele faz parte, inclusive tem um estudo da SB Coaching que vai falar assim, na área do desenvolvimento pessoal, existem 4 áreas que nós deveríamos focar para que nós tivéssemos mais resultados na nossa vida. Que é a área de qualidade de vida, que é a área das finanças, porque se alguma coisa está
de errado nas finanças nos traz preocupações, não dorme direito, tem um boleto para pagar, enfim, Acaba né? afetando muita coisa. Muita coisa, a gente sabe, né? Os conflitos em casa por causa das finanças. Outra coisa, o desenvolvimento pessoal, né? A importância de nós nos desenvolvermos, crescermos em todas as áreas, na área da sabedoria, do conhecimento profundo, nos desenvolvermos enquanto mães, enquanto profissionais, enquanto pessoas na sociedade. E a área dos relacionamentos. Então seriam essas 4. E a área dos relacionamentos é uma ainda das mais importantes, porque é nessa área, e aí o Brian Tracy vai falar que 86% da felicidade humana é medida por causa dos relacionamentos. Percentual bem alto, né? Muito alto, ou seja, mas se a gente for para pensar de verdade, tem a ver, porque quando nós nos relacionamos de uma maneira errada, ou se as coisas não vão bem, como que eu vou chegar em casa, né? E se eu chego em casa e aí as coisas estão mal com o meu cônjuge, com os meus filhos, realmente vai afetar tudo. Com certeza. Todas as demais áreas, né? Então, qual tem sido a qualidade dos teus relacionamentos? O seu desenvolvimento, ele está totalmente ligado a isso, né? A qualidade, o quanto que nós temos cuidado da gente e cuidado das pessoas próximas a nós, né? E o que você faria de diferente? O que você pode fazer de diferente hoje para mudar a qualidade dos seus relacionamentos, né? Falar palavras de afirmação, ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais amorosa, né? Buscar esses frutos do Espírito. É muito fácil eu falar de algumas coisas e não buscar viver isso no meu dia a dia, né? Mas crescer como pessoa e crescer com Deus vai afetar totalmente na forma como eu me relaciono com os meus irmãos. Eu acho que entra também a questão do tempo de qualidade, né? Porque as pessoas estão... Isso a gente já falou muito aqui, né? Embora hoje seja sem o quarto programa, mas a gente já falou bastante sobre o tempo e prioridades, né? E as pessoas, elas são prioritárias. A partir do momento que tu entender assim, eu tenho X atividades para fazer. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho que estudar, tenho que limpar, tenho que trabalhar, Mas assim, eu preciso arrumar um tempo para as pessoas. Isso muda completamente, né? Porque senão, eu vejo muito assim, Elise, pessoas que não têm tempo. Eu não tenho tempo. Esses dias eu falava com uma amiga assim, ela não pode vir no meu aniversário porque ela tá ocupada. Eu falei, bom, se uma vez no ano tu não pode tirar uma horinha para ir abraçar a tua amiga que está de aniversário, tem alguma coisa errada nessa história. Claro, vamos desconsiderar eventuais situações extremas, podem né? acontecer. Mas, enfim, em geral, sabe? Se priorizar uma amizade tua uma vez por ano, já é pouquinho, né? Mas assim, uma vez por ano eu vou lá e assim, pra mim é prioridade aquele 2 de outubro ir lá abraçar minha amiga, entendeu? Sim. E isso para várias outras áreas, né? Eu acho que no nosso meio, assim, é muito claro, assim, a questão do discipulado, de estar acompanhando alguém, porque tu tem que se dedicar, tu tem que tirar tempo para aquela pessoa ali, e às vezes a gente sabe quanto é complicado e vai se quebrando, né? Essas relações vão se quebrando, vão deixando, não digo a relação, mas aquele momento juntas ali, porque não é uma prioridade. Então, assim, para a gente manter uma relação saudável, a gente precisa entender que as pessoas estão em primeiro lugar. Não só quando diz assim, tô doente, tô indo pro hospital, preciso de socorro agora. Porque aí tu arruma tempo, né? Já percebeu? Que quando estoura alguma coisa, e aí o resto todo fica menor. Mas aquilo ali vira prioridade. Aquilo vira prioridade. E isso é ser cristão, né? O cristão é uma lógica contrária da do mundo. Né? O cristão, ele vai priorizar as pessoas. Então, ele vai talvez priorizar até às vezes algum momento de estar fazendo algo para ganhar dinheiro, para atender alguém. Com certeza. Para discipular alguém, para ajudar alguém. Com certeza. Então, assim, nós vemos isso na nossa realidade, ainda bem. Nós ainda conhecemos pessoas que fazem isso. Mas eu sei que numa realidade de Brasil aí... É totalmente diferente, né? As pessoas vão indo pro dia que der. Mas depois a gente marca. Olha, o tal da gente marca. Eu sempre digo assim, eu gosto dessa frase. Meu marido não concorda comigo, mas é assim, qualquer dia a gente marca. Nunca sai. Qualquer dia é dia nenhum, minha gente. Falou pra mim que qualquer dia a gente marca, acabou. Esse dia não tá no calendário. Ele não vai de 1 a 30, a 31, ele não está ali. Então, assim, a gente tem muito essa noção, né? De priorizar as pessoas, o quanto isso é importante, tem a ver com servir. E no reino, né, embora tudo seja sobre Deus, mas assim, o reino todo, tudo que está acontecendo aqui e
o servir de Deus, porque Ele também nos serve, Ele também está sempre nos abraçando, tem a ver com as pessoas. Tudo que acontece, tudo que Deus fez ao longo da história tem a ver com as pessoas e com resgatar as pessoas. E aí, como é que tu vai ajudar Deus a resgatar alguém se tu tá vivendo em outro mundo onde as pessoas não são as mais importantes? Como é que tu vai dar a máscara de oxigênio de Deus para alguém se tu ainda não botou em ti, tu não tá perdido nessa história, né? Perdido. Então, assim, para mim faz muito sentido, né? E eu acredito que seja um desafio, gente. Assim, a gente tá aqui, mas a gente não tá falando que tá tudo bem, porque a gente estamos buscando. A gente é 100% resolvida, não. Não, ela tá falando, não, a gente tá aqui também, tudo que a gente fala aqui também, a gente tá ainda estamos no processo. Correndo atrás, estamos no processo, né? Muito bem, então, Elise. Falamos sobre tópicos muito importantes, eu acredito, né? E mais do que falar, a gente precisa se esforçar um pouquinho para colocar em prática, né? Não, talvez não vai ser tudo ao mesmo tempo, né? Tudo que a gente tá falando aqui, muita coisa prática, muita reflexão, mas a gente precisa se esforçar para colocar essas coisas em prática, né? E com isso, gente, vamos tentar agora encerrar esse tema, né? Tudo isso, né, todas esses nossos aspectos, essas áreas da nossa vida, enfim, tudo isso culmina ou vai fazer com que a gente possa chegar na tão sonhada plenitude. Tudo isso tem a ver com nós como um todo, né? E aí eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho para... Ok. O que é ser pleno? Né? Então, essa plenitude que nós pensamos, ela não tem a ver só com o bem-estar do corpo. Então, hoje a gente aprofundou aqui o jejum, essa coisa que transforma o nosso corpo de dentro para fora. Mais do que isso, Deus, com o seu conhecimento avassalador, nos transformando de dentro para fora e a nossa mentalidade sendo transformada conforme o caráter de Cristo. Isso tudo é estar pleno, é buscar esse crescimento nessas três áreas, né? Eu creio que são coisas muitas que já têm sido falada em muitos lugares, as pessoas têm buscado conhecimento, mas a gente queria incentivar, principalmente nessa área da inteligência emocional e dos conhecimentos a respeito de Deus. Então, isso faz parte da plenitude das pessoas, né, do ser humano e do que Deus tem para nós. Né? Deus quer para nós uma vida plena, Deus quer para nós uma vida abundante, né? Hoje eu fazia uma reflexão assim, sempre quando Deus nos pede algo, é exatamente aquilo que também Ele nos quer entregar, né? Como, por exemplo, a mulher que Ele pediu água na beira do poço, na verdade Ele queria dar água a ela, só que Ele queria não só essa água simples aqui, que nós precisamos para viver, mas Ele queria dar a água da vida, a água da plenitude, da abundância, né? O Senhor queria dar. E Ele quer dar isso pra gente. Então, Ele tem mais para nós. E é nisso que nós devemos nos aprofundar para ter essa vida plena. E eu trouxe algumas frases, assim, de algumas coisas que nós talvez devemos corrigir no nosso caminho para a gente ter essa vida plena. Por exemplo, buscar ser pessoas mais assertivas. E com isso, deixar o orgulho de lado. Às vezes a gente não está vivendo uma vida plena porque a gente quer ter sempre razão em tudo. Nós queremos queremos ser as certas. Somos mulheres. Somos mulheres. Eu tenho a razão, né? E aí eu brigo por aquela minha posição e às vezes a raiz daquilo é um orgulho, né? Então, às vezes para ser pleno eu vou ter que aprender a ter sabedoria de Cristo, que em alguns momentos é o silenciar, em alguns momentos é o deixar de lado, se humilhar. Uau, isso faz parte do caráter de Cristo, né? O que mais? Treinar o conhecimento. Tudo absolutamente é processo. Que bom que eu nada sei, né? Que bom que eu sei tão pouco que eu posso aplicar o que eu sei hoje na minha vida para crescer e me aprofundar cada vez mais. E né? repetir. Né? Repetir, a gente vai aprender errar, quando repete, né? E acertar. E a sabedoria bíblica é observar. Os provérbios estão aí para nós, para isso. Para a gente observar e aprender com estes provérbios e observar a vida das pessoas também. E para alguns erros a gente não precisar cometer. É verdade. Você vê os erros e acertos dos outros e você pode aprender com aquilo também. A gente quer muito aprender sem precisar quebrar a cara, não é verdade? Mas, em geral, infelizmente, a gente aprende quebrando a cara, né?
se a gente se estudasse um pouquinho mais, se a gente tivesse mais tempo aqui, né? Talvez a gente evitaria, né? E essa sabedoria de Cristo, né? Uhum. Não precisava errar tanto. Sim. Outra coisa, tratar as causas e não os sintomas. Às vezes a gente fica nos sintomas, né? Por exemplo, o exemplo básico do dia, a gente tá com uma dor, você vai ao médico e fala, e ele te dá um remédio para tratar aquela dor. E muitas vezes não é tratada a causa, né? E com relação à nossa vida prática diária, é a mesma coisa. Às vezes a gente está correndo atrás de resolver problemas que, na verdade, são as consequências das escolhas, enfim, né? De como leva a vida, né? E não a causa mais profunda que levou aquilo. E aí cada um vai analisar aqui, para viver uma vida plena, exatamente o que está por trás, quais são as raízes, o porquê que isso sempre se repete na minha vida. Tem uma coisa errada aí, né? Ciclos e ciclos e passam, e de tempos em tempos aquilo vem de novo, eu não consigo me libertar, eu passo por aquele problema de novo, às vezes em uma configuração diferente, mas eu não... Tá ali, né? Aquilo tá ali e não resolve. Eu gosto muito, já falei disso, já para muitas das mulheres que nos assistem, gosto muito da parábola da figueira estéril, que é sobre não tratar por que ela não está dando fruto já há 3 anos, mas expor as raízes dela e nutrir as raízes. A gente precisa descobrir onde que está o problema para poder nutrir este problema. Então, assim, não adianta, a gente está tentando só resolver aquilo dali, né, e tá se repetindo, isso é frustrante, isso é cansativo, isso acaba com relacionamentos, dependendo do que for, acaba com relacionamentos muitas vezes, né? Nossa. Então, é extremamente importante, realmente, né? Uau, esse exemplo da figueira estéril é incrível. E tratar, então, essas raízes, né? E saber qual é a prioridade no momento. Qual é a prioridade? Às vezes, assim, são os ciclos, né? Às vezes a gente se cobra por... Eu gostaria de estar vivendo isto ou aquilo. Mas não é o tempo. Não é o tempo, né? Eu me cobro... A maternidade é um tema que tá crescendo muito também, as pessoas falando na internet, né? Eu me cobro por, de repente, não tá trabalhando, não tô cuidando do meu corpo, mas tu tá ali com teu filho pequenininho, que é tirando melhor... toda, né? Te sugando ali, precisando de ti. E é o melhor tempo da vida. E a tua mente tá em outro lugar, ou deveria estar, né? Tu acha que deveria estar. Isso é pra nós mulheres. Como eu passei por isso, né? Hoje quando eu olho uma mãe assim com um bebezinho, e eu vejo que, por exemplo, tem uma mãe cansada, aquela fase de 1 aninho e pouco que a criança só corre na volta. A minha fase. Eu falo assim, olha, aproveita, vai passar. E acredite, você vai sentir saudade, vai sentir falta, né? Aproveita, passa tão rápido. Que coisa maravilhosa é maternar. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher que eu sigo que fala sobre maternidade na internet. Ela fala assim, aceita a tua maternidade, claro. Aceita, toma posse disso, né? Tipo, vive isso, aceita. Então aceita o ciclo da tua vida, seja ele qual for, né? Tem ciclos, por exemplo, talvez vai chegar um dia que a gente vai ter que cuidar dos nossos pais. Vai ser um ciclo, vai ser um tempo, né? Que tempo que a gente tá vivendo? Ou é o tempo da correria, de investir, de trabalhar mesmo, aproveitar esses ciclos que Deus coloca e saber ler, fazer a leitura desse tempo, porque daí a gente vai viver um pouco mais tranquilo. Não ficar se cobrando que deveria ser outra coisa ou ter outra coisa. Isso é bem difícil, né? Mas, assim, quando a gente cria consciência disso, fica mais fácil. E aí tu tá se dedicando pro teu filho, por exemplo. Tem tudo a ver com o que a gente tava falando, relações, as pessoas são mais importantes. Então, assim, tu vai deixar de trabalhar por um tempo, se for deixar, no caso, né? Mas, enfim, talvez não dá tanta atenção pro trabalho, que é uma coisa que... Será que vai deixar algum legado? Será que faz diferença para alguém? Eu sempre digo assim, ó, as pessoas são, infelizmente no serviço, são substituíveis, gente. Se tu sair hoje, ou tu vai ter um filho, ou sair por outros motivos, tu vai embora, mudar de cidade, alguém vai entrar no teu lugar. Talvez não tão bom quanto tu, talvez não faça as mesmas coisas, mas daqui a pouco ela aprende também. Daqui a pouco ela já até te ultrapassou, né? Então nós somos substituíveis. Agora, quando se trata dos nossos filhos e outros relacionamentos próximos, assim, é o teu legado, né? É o que tu tem, é o que tu pode fazer, né? Exatamente. Terminaste aí? Terminamos. Tá. Eu acrescentaria nessa tua lista a questão importante também do perdão. Né? O perdão também é um tema totalmente bíblico e assim, o quanto que ele influencia nas nossas vidas, né? O quanto tem a ver com plenitude, também um assunto assim delicado,
complicado, né? Mas, assim, também é um mandamento, né? Que a gente tem que perdoar para que Deus nos perdoe. Enfim, aí teria muito o que falar. Mas seria um tópico que eu acrescentaria nessa lista aí. Boa. E sobre plenitude, Elise, pra gente, Sim. acho que encerrar aqui, senão a gente vai longe, né? Eu, particularmente, sempre me perguntei bastante, assim, tá, mas cadê essa tal de plenitude aí, a vida abundante que Deus nos oferece, né? Uhum. E eu lembro que tu falaste este ano ainda, uma frase num grupo de mulheres, era: uma vida simples e sincera é uma vida plena. Eu não esqueci. Fui pesquisar depois e descobri que era um versículo na Bíblia, a mensagem, parafraseado. Agora eu não lembro, acho que era um provérbio. Enfim, mas esse é um tema que está muito em voga, assim, para mim. Eu também tô nessa fase de maternidade, filho de 1 ano, filho de 6 anos, enfim, né? Então tu tá ali envolvido com aquilo ali e tentando dar seguimento a outras coisas. E aí, esses dias falaram no final do culto, da pregação, que pra gente ter plenitude a gente precisa ser grato. Legal, uma resposta aí. Pra ser plenitude, tu é grato, né? Tu tá contente com as coisas que tu tem. E tem a tal da lei da atração, que o pessoal diz aí, que não está escrito aqui na Bíblia com essas palavras, mas existe. Então, quanto mais grato tu é, mais tu vai recebendo coisas, né? Mais feliz tu vai ser e mais contente com o que tu tem, né? Mas aí, esses dias eu estava lendo Efésios, e aí eu descobri isso aqui e me tocou profundamente. Efésios, capítulo 3, tá falando assim, ó, a partir do versículo 17 até o 19. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes, aí a partir daqui, ó, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então aqui a gente tem algumas revelações, né? E eu entendo que conhecer o amor de Cristo vai fazer com que a gente seja tomado da plenitude de Deus. Então, eu acho que um resumo disso tudo aqui de plenitude precisamos conhecer o amor de Cristo. E aí a gente vai conhecer através de tudo isso. Olha, um ciclo, né? Uma coisa completa a outra. O que tu estava falando antes, eu acredito que influencia nisso aqui, isso aqui influencia no que a gente falou mais cedo. Que poderoso. Efésios, capítulo 3, gente. É isso, que quem está nos escutando, vendo o podcast, possa receber Jesus no seu coração e fazer essa oração simples e sincera, falando: Deus, vem habitar no meu coração, faz a diferença na minha vida, eu quero ter essa vida plena, eu quero me aprofundar, eu quero receber essas revelações, essa sabedoria verdadeira para lidar em todas as áreas da minha vida, ser uma bênção, frutificar. Amém. Amém. Ai, gente, foi especial, né? Foi especial. Foi especial. Gente, muito bom isso aqui. Ai, a gente podia ficar horas aqui, né? Ficaríamos. Obrigada pela tua presença aqui. De novo, errei a palavra. Audiência. Obrigada, gente. Até o próximo Crescer com Deus. Até semana que vem. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Isso aí.